quando surge um pensamento diferente na sua cabeça, como é que você pode ter certeza que aquilo ali é Deus falando com você ou não? Ou será que seriam apenas os seus próprios pensamentos vagando ali na sua mente? Ou então, será que não poderia ser o diabo querendo plantar alguma coisa na tua cabeça? Fica até o fim desse vídeo que hoje você vai aprender a ouvir e discernir a voz de Deus. É isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Bereia Drops Teológico, onde eu e você vamos juntos analisar algum fato, evento ou assunto à luz da Palavra de Deus, porque sim, ela tem muito a dizer a respeito de tudo o que acontece ao nosso redor. Eu sou o Rick Galúcio e vamos ao vídeo de hoje, certo? Então suponha que você teve dois tipos de experiência. A primeira em que alguns pensamentos chegaram na sua mente e você está tentando discernir de onde é que esses pensamentos vieram. E aí você pergunta, será que esse pensamento veio de Deus? Ou será que são as minhas próprias ideias que estão aqui vagando pela minha mente? Ou então, será que é o diabo, o coisa ruim, o cramulhão, a antiga serpente, o dragão, que está querendo plantar minhocas na sua cabecinha? Essa é a primeira experiência. Mas suponha que você também teve outro tipo de experiência, que é quando você tem algum amigo ou algum familiar ou alguma pessoa que é mais próxima a você de alguma outra igreja ou da sua própria igreja e que o tempo todo essa pessoa fica dizendo o seguinte: cara, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, Deus falou comigo no sofá, Deus falou comigo no chuveiro, Deus falou comigo na piscina, Deus falou comigo ali, ali e ali. E muitas vezes, por causa disso, você se sente até mal, até um pouco menos espiritual e você pensa assim, meu Deus fala muito com essa pessoa e comigo parece que não está acontecendo nada. Mas a pergunta que surge é, será que é realmente Deus que está falando com essas pessoas e o tempo todo? Então, vamos começar pelo começo, do mais fácil. Vamos começar pelo diabo. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, o diabo não tem acesso direto à nossa mente. Ele não pode plantar uma tentação diretamente na sua mente e te forçar a pensar ou meditar naquilo ali. Agora sim, a Bíblia nos ordena claramente que nós não devemos menosprezar os ardis de Satanás e nem negligenciar as suas astutas ciladas. Isso porque Satanás é o mestre da influência e da sugestão. Satanás sugestiona coisas para a minha e para a sua mente, porque ele é um mestre observador e ele vai tentar colocar na sua cabeça os assuntos e os temas e os tipos de pensamentos de acordo com as tentações que ele sabe que você tem e com as suas inclinações naturais. De fato, a Escritura descreve Satanás como o príncipe deste século. Isso quer dizer, em outras palavras, que Deus deu a ele um certo poder para que ele possa infiltrar e influenciar o mundo com o seu sistema demoníaco e com o seu reino de trevas. Por isso, ele joga, sugestiona essas coisas na atmosfera e eu e você temos então a escolha de pensar ou não sobre isso. O apóstolo Tiago, na sua epístola, traz uma grande quantidade de clareza e sabedoria para esse tema, quando ele diz que nós somos tentados quando nós somos seduzidos pela nossa própria luxúria. Deixa eu te dar um exemplo aqui rapidamente. Digamos que você está aqui no seu computador digitando, cuidando da sua própria vida, desenvolvendo algum negócio e de repente aparece do nada alguma imagem pornográfica, como se fosse um pop-up ali na sua tela. A verdade é que Satanás não pode te obrigar a olhar aquilo ali e colocar a tua atenção naquilo ali. Mas se no seu coração já existe uma inclinação natural à lascívia, ou se você luta com isso e não está vigiando o suficiente, então você fica muito mais propenso a olhar para aquilo ali que Satanás está te sugestionando. Portanto, mais uma vez, ele não pode nos forçar a pensar em nada, mas ele está à espreita, ele está ao nosso redor, como diz a palavra de Deus, como um leão. E ele está nos observando, olhando os nossos hábitos, olhando nossos padrões de comportamento, olhando as nossas inclinações naturais, as nossas tentações e como nós lidamos com elas, para que de forma muito sorrateira ele vá sugestionando coisas ao nosso redor, para que possam capturar a nossa atenção e ganhar o nosso coração. Pois bem, agora, com isso fora do caminho, eu vou te falar as 5 maneiras como você pode ter uma certeza definitiva se é Deus falando com você ou se isso é coisa da sua própria cabeça, uma coisa que você inventou. E eu vou te falar tudo, os caminhos que eu entendo serem os mais seguros para que você possa ter mais clareza do direcionamento de Deus para a sua vida. E a primeira maneira, como você já pode estar imaginando, que Deus fala conosco é através da Bíblia. E aqui preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Não importa o quanto você diga que o seu relacionamento com Deus é estreito,
Se você não despende, se você não investe tempo de qualidade e intencional com Deus através da sua palavra, então muito provavelmente você não está ouvindo a voz de Deus com precisão. E para além disso, e mais grave do que isso, você está tornando mais difícil a tarefa de discernir se o que as outras pessoas estão lhe dizendo vem ou não de Deus. Isto é, se alguma pessoa fala com você supostamente em nome de Deus, o que essa pessoa está dizendo precisa necessariamente ser validado pela Bíblia. Deus jamais contradiz aquilo que Ele mesmo escreveu através de homens inspirados na sua palavra. Logo, se algum pensamento está no seu coração e na sua mente, ou se algum conselho você recebe de alguém e estas informações não são validadas pelas verdades objetivas da palavra, então esse pensamento e esse conselho não vem de Deus. Você precisa se afastar dele, você precisa rejeitá-lo, porque isso não vem de Deus. A segunda maneira como Deus fala conosco é através do seu Santo Espírito. E essa é uma das formas mais simples e ainda assim mais poderosas como Deus pode falar conosco, nos dar clareza e direcionamento em relação a alguma situação da nossa vida. E aqui eu vou explicar para você como é que o Espírito Santo nos direciona certinho em 3 passos. O primeiro passo, você tem que se encher da palavra, seguindo a orientação bíblica de que a palavra de Cristo deve habitar ricamente nos nossos corações. O segundo passo é quando uma situação surge e nessa situação você precisa de muita clareza, muita orientação e muito direcionamento de Deus. E o passo 3, que eu acho que é o ponto-chave, o Espírito Santo vai te fazer lembrar das coisas que já estão dentro do teu coração. Daí, através do Espírito Santo, você acessa a verdade e a sabedoria de Deus para resolver algum problema da sua vida ou tomar alguma decisão muito importante. Agora um detalhe, lembre-se que o Espírito Santo ele só vai acessar aquilo que em primeiro lugar já está no teu coração. E é exatamente aí que está a responsabilidade que eu e você temos de encher o nosso coração com a palavra de Cristo e fazer com que ela habite ricamente dentro de nós. E quando isso acontece, meus queridos, nós conseguimos ter sabedoria para lidar com alguma tentação, com alguma situação difícil ou tomar alguma decisão muito importante. Quanto mais você estiver em sintonia com Deus, mais você vai ouvir o seu Espírito. E não se engane, não é uma voz audível que vai falar contigo, mas é um direcionamento concreto dentro do teu coração, te dizendo exatamente o que você deve fazer. E através desse direcionamento, o Espírito Santo vai te liderar, e ele vai te conduzir, ele vai te dizer quando é que você deve fechar sua boca e quando você deve falar. E não só quando você deve falar, mas ele vai te direcionar também a forma como você deve falar, como você deve se conduzir nos seus negócios. Ele vai te direcionar em como você deve guiar a sua vida como um todo, de tal forma que a sua vida agrade a ele. Terceira maneira como você ouve a voz de Deus é através da comunidade. De fato, a Bíblia nos diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Em outra parte nos diz que há caminhos para o homem que parecem justos, mas que o fim leva à destruição. Em outra parte diz que nós não podemos nos confiar no nosso próprio entendimento. E o porquê disso? Porque em Jeremias capítulo 17, versículo 9, o profeta nos diz que o nosso coração é enganoso, e não somente enganoso, como desesperadamente corrupto. Em outras palavras, os nossos corações dificilmente se alinham com a vontade de Deus. Isso, na verdade, quase nunca acontece. Por isso, essa é a importância de nós estarmos cercados de uma comunidade de homens e mulheres espiritualmente piedosos e maduros. Pessoas piedosas e espiritualmente maduras que estão ao nosso redor podem nos aconselhar com sabedoria bíblica e divina. E nós podemos chegar para essas pessoas e dizer assim: fulano, eu estou pensando em fazer isso e aquilo. O que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo fazer assim ou assado? O que você me aconselha? E com certeza você vai se surpreender com a quantidade de sabedoria bíblica que emana desse tipo de comunidade de pessoas maduras. Mas aqui eu faço um disclaimer. Eu quero que você se lembre que a sua comunidade precisa ser madura, de homens e mulheres piedosos, cheios da palavra de Cristo dentro deles. Porque senão, experiência própria, vai dar muito ruim. Inclusive, coloca aí nos comentários se você já se lascou, se você já se deu mal, porque você já recebeu o conselho de alguém que parecia super espiritual, do fogo, mas na verdade era só um fogo estranho, um fogo de palha.
Coloca aí pra gente saber se você já foi vítima desse tipo de coisa. A quarta maneira que você pode ouvir a voz de Deus testada é através do ensino e da pregação séria da sua palavra. E aqui nós devemos ter cuidado, porque nem tudo o que está sendo pregado por aí é de fato a palavra de Deus. E nem todo mundo que está pregando a palavra de Deus, o que é pior, muitas vezes tem a interpretação correta do que aquele texto realmente quer dizer, de acordo com a ortodoxia cristã, com a história da igreja e com a doutrina dos apóstolos. Isso, inclusive, pode levar até um caminho mais grave, que é te afastar, usando a própria Bíblia, da vontade de Deus para a sua vida. E é bem aí que eu ressalto mais uma vez a grande importância de você mesmo, você mesma, ser conhecedor, conhecedora do que está escrito, ser uma pessoa em quem a palavra de Cristo habita ricamente, porque dessa forma o Espírito Santo dentro de você vai testificar se aquele ensino que você está ouvindo, se aquela doutrina que está sendo pregada, de fato se alinha com a doutrina dos apóstolos, com a ortodoxia cristã histórica e, de modo geral, com a sã doutrina. E aqui, antes de eu falar a quinta e última maneira de como você pode ouvir a voz de Deus, e eu te digo que é algo provado, testado, eu quero te pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você quiser. Se esse vídeo está agregando valor na tua vida, se essas informações estão te abençoando, nós estamos aqui com um trabalhão para fazer um conteúdo de qualidade, fazer essa entrega de qualidade para você. Então, dá essa força para o nosso canal. Isso faz com que essa mensagem chegue a mais e mais lugares e transforme a vida de mais e mais pessoas. Então agora vamos lá para a quinta e última maneira como você pode ouvir a voz de Deus, que é através das circunstâncias, que nós também podemos chamar de confirmação. Veja bem, sempre que você tiver que escolher alguma coisa difícil, tomar uma decisão muito séria, toda vez que você estiver lutando contra alguma tentação e precisa de um direcionamento claro de Deus sobre o que fazer naquele exato momento, você pode orar para Deus. Você pode dizer assim: Deus, eu acredito que essa seja a tua vontade, mas eu não tenho certeza. Então eu preciso de uma confirmação tua para que eu possa escolher o melhor caminho e assim, através de tudo que eu fizer, eu possa te agradar e trazer glórias ao teu nome. Geralmente, quando Deus vai confirmando a direção que você deve tomar, portas começam a abrir nessa direção. Em contrapartida, outras portas começam a fechar nas direções em que você achava que era a vontade de Deus, mas que na verdade não eram. Então essa é uma forma de confirmação através de circunstâncias em que Deus pode dar direcionamentos muito sólidos e muito seguros para os seus filhos. E aqui eu já quero abrir um parênteses e dizer que nem sempre Deus vai dar esse tipo de confirmação dessa forma. Em outras palavras, nem sempre Deus vai nos responder da forma como nós estamos querendo que Ele nos responda. Muitas vezes o que Ele vai dizer é o seguinte: olha, meu filho e minha filha, eu já te dei a sabedoria na minha palavra, mais do que suficiente para que você decida essa questão, tome essa decisão por você mesmo, por você mesma. E você não precisa se atribular por causa disso. Inclusive, esse é um bom sinal. É um sinal de que você está crescendo em maturidade e crescendo em sabedoria diante de Deus. Então é isso, meu povo. O meu desejo e a minha oração é que essas 5 maneiras que eu compartilhei com você neste vídeo possam te dar muita clareza e possam te ajudar a aprofundar de forma genuína a tua caminhada com Deus. Como eu já disse, é isso e até o próximo Bereia Drops Teológico.